Boa tarde a todos e a todas. A gente tem a missão aqui de encerrar os debates desse seminário, os diálogos. E eu acho importante fazer uma retomada da nossa trajetória, uma retomada rápida, desde a segunda noite, em que a Rede de Bibliotecas Comunitárias foi convidada pelo Itaú Cultural para visitar a instalação Antônio Cândido. Então, acho que a gente, como falaram na segunda noite, né, recebeu um grande presente. O nosso seminário tem a ver com o direito humano à leitura, e a gente inicia a nossa jornada conversando e dialogando a partir do pensamento de um homem que foi tão importante para a gente, para outros países, para pensar a leitura e a literatura como um direito fundamental, essencial. Colocando a literatura nesse lugar de centralidade na estruturação dos sujeitos, na reelaboração das narrativas, no reconhecimento dos territórios. A Bel falou aqui tanto do tempo, né? A gente começou na segunda-feira falando do tempo também, e de como é importante a gente utilizar o nosso tempo para produzir avanços, ainda que a gente não os veja. Saímos desse dia, iniciamos aqui no Sesc Santana com uma belíssima apresentação das mulheres sementeiras de direitos. Recebemos pessoas históricas aqui do programa Prazer em Ler, que construíram essa trajetória de diálogos, trajetória horizontal, construída a tantas mãos, né? Muitas vezes a gente sabe que fazer as coisas em rede, ela tem outro tempo, mas ela tem outra consistência também, considerando as pluralidades, as diversidades, as especificidades dos territórios, e olhando para a nossa trajetória dos últimos 12 anos, é tão especial ver o quanto a gente caminhou e o quanto a gente tem imprimido no mundo uma nova lógica, né, que é a lógica do afeto. Então, durante esses dias, a gente teve a apresentação da pesquisa, tão relevante para esse coletivo, o lançamento do livro da Expedição Leituras. Hoje de manhã, com o Slam Letra Preta, assim, não tem como não se emocionar com o processo que a gente viveu aqui coletivamente, as experiências que foram mostradas, a mesa sobre feminismo, que a gente poderia chamar de feminismos, né? Que são tantos eles, e os relatos das companheiras, como a gente tem dado, a partir desse lugar da literatura e das bibliotecas comunitárias, voz aos silêncios, como a gente tem trazido a pauta, né, silenciamentos, violências, desigualdades de gênero, de raça, de identidade, de orientação sexual, tantas pluralidades que são caladas e violentadas na nossa sociedade. A gente trouxe aqui para olhar, e eu não consigo imaginar que alguém saia desses dias da mesma forma que entrou. E vindo a última fala da mesa dos latino-americanos, o quanto as nossas realidades são parecidas e a gente pode, de fato, caminhar juntos para construir uma realidade que seja mais igualitária e um pensamento amplo na América Latina. Então, foram dias muito importantes, e finalizar esses dias com uma pergunta, né, há um poder humanizador na literatura? Acho que num mundo também de tantas certezas absolutas, quanto mais fico mais velha, tenho mais perguntas do que respostas. E quando a gente passa por essa trajetória de 2 dias e meio, fazendo reflexões tão profundas, e eu tenho a oportunidade de me revisitar do lugar que me foi dado, mas também do porvir, né? A gente teve aquela mesa tão bonita com Silvio, Bruninho Castilho, falando do direito humano à leitura como possibilidade de se projetar no futuro e de reconstruir as nossas realidades. Eu saio daqui com muitas perguntas, que são perguntas que eu acho que têm o lugar do afeto e tem também o lugar do sonho.
Então, eu queria iniciar essa mesa com essa pergunta para os nossos convidados, mas queria que eles contassem um pouco para a gente, em 10, 15 minutos, porque eu gostaria que a gente conseguisse garantir nessa última mesa um diálogo mais intenso com o público. Quando foi que a literatura encontrou com vocês? Quando vocês encontraram com a literatura? E em que momento vocês decidiram ter a literatura na centralidade das suas vidas e das suas vidas profissionais? Queria começar com o Edson, que tem uma apresentaçãozinha que vai ficar rodando aqui enquanto ele fala. Depois eu passo a palavra para o Marcelino e para a Noemi. Primeiro, boa tarde para todos e todas. Eu sou o Edson Ike, ilustrador e designer. Então, assim, primeiro a pergunta, eu fiquei refletindo todos esses dias e me questionei muito também essa trajetória e pensando literatura, né? Então, primeira coisa, para quem é periférico, é que a literatura é uma ferramenta, uma arma. Então, a primeira coisa, né? Então, a literatura, ela nasce, para mim, assim, pela minha trajetória, ela foi como uma arma. Então, eu sou do ABC, São Bernardo do Campo. Eu tive acesso a alguns livros no ABC. O ABC tem essas coisas de cartilhas nos movimentos populares, e minha história está ligada também ao movimento de moradia. E um desses contatos primeiros com a literatura, assim, foi com um livro que eu acho muito especial, que foi um livro chamado A Mãe, do Máximo Gorki. E esse livro, uma coisa legal do ABC, que lá tinha aqueles jornais, livros, não sei se vocês já viram. Então, uma forma de popularizar a leitura, eles publicavam em jornais, né? E daí, a partir desse livro, me veio assim, foi o primeiro que eu falei, caramba, primeiro que eu me vi no livro, né? A trajetória da mãe tinha a ver também com as mães e com o movimento popular, que na sua maioria são mulheres, assim, quem guerreia ali no movimento popular são as mulheres. Então, assim, esse livro foi marcante, respondendo essa pergunta, né? Se passa na Rússia e tal, tive que aprender aqueles nomes difíceis e tal, mas esse foi o primeiro contato, assim. Depois eu fui ler outros, li o Malcolm X com o livro a biografia do Alex Haller, para mim foi marcante também. Eu mudei meu nome por conta desse livro. Eu era o Edson Pereira da Silva. A partir da leitura desse livro, eu me tornei outra pessoa, eu sou Edson Ike, com o livro do Malcolm X. Então, o poder da literatura, o humanizador da literatura, está aí, sair do lugar comum, do pensamento massificante. Eu gosto da literatura como uma conversa íntima, então eu tenho momentos que eu gosto dessa coisa da oralidade, mas esse momento com a literatura eu acho muito importante. E existe uma coisa que eu acho que é legal dizer, que na literatura, assim como na produção dos livros, uma coisa interessante que eu li, um dos primeiros livros, se fala muito do Gutenberg, que inventou a máquina, enfim, que foi os europeus que inventaram, mas isso é uma mentira que conta para a gente, e a gente acredita. Na verdade, os chineses já produziam papel, foram os primeiros a produzir e propagar ideias que hoje seria o formato de um livro. Então, isso foi a primeira forma assim, de propagar ideias, foi um sutra budista, que era propagado, que era impresso em xilogravura e propagado. Então, a literatura, o objeto livro, sempre teve um poder de propagar ideias. Então, eu vivo também propagando ideia, mas
não só pela palavra, mas sobretudo pela imagem. A gente vive hoje, o celular, a imagem do celular, o tablet, a TV, uma sociedade repleta de iconografias e de imagens. E daí você vê o prêmio Buriti desse ano questionando a autoria, se realmente o ilustrador é um autor, que é um erro, né? Antes da escrita, da forma popularizada que existe hoje, as imagens da igreja eram uma forma de aprendizagem, era uma forma de ler o mundo. Então, assim, quando se fala em literatura humanizadora, é sobretudo dar instrumento para a gente não só ler as palavras, mas ler o mundo. Acho que esse é o principal. Para mim, é isso que eu busco na tradução da imagem dentro do traço e da ilustração. Então, assim, mais do que ficar falando, eu quero também agradecer meus amigos aqui, o Danilo, e meu amigo Mabu, que é um mediador de leitura de Mauá, na Resistência, sempre está com um livro na mão, debaixo do braço. E daí o seguinte, tem uma coisa que vale mais do que 1000 palavras. Tá na quebrada, lendo Malcolm X, lendo o Marx, lendo literatura, né, universal. Isso, em si, é a coisa mais subversiva que pode existir. Por isso que eles estão com a mira bem forte em cima de nós. E é isso, obrigado aí. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar aqui com Janine, Edson, Noemi. Prazer estar com vocês. E logo depois aqui vai ter o show das Clarianas, né? Esse grupo maravilhoso de Taboão da Serra. As 3 cantoras, atrizes que lá estão, eu conheço desde a formação do grupo, né? Há 10 anos. Quer dizer, o grupo não se formou há 10 anos. A peça de teatro Hospital da Gente, que é baseada em contos meus, faz 10 anos, né? Que faz parte do repertório do grupo. E domingo passado eles terminaram uma temporada de comemoração desses 10 anos ali no Teatro Ágora. Então, estou muito feliz também de estar na companhia aqui das Clarianas, do Grupo Clariot Teatro de Taboão. Estou percebendo que eu estou perdendo a voz aqui, porque foram dias intensos aí, com o lançamento do livro Lula Livre. Mais barulho! Lula Livre! Os livros esgotaram todos no lançamento no Teatro Oficina, segunda-feira, mas eu trouxe 2 que eu vou literalmente lançar para vocês daqui a pouco. Sobre a trajetória, né, minha como leitor, eu gostaria de começar dizendo um poema para vocês, que foi o 2º poema que eu li na minha vida. O 2º poema que eu li na minha vida. Eu vou ler o poema, contextualizar, vai contando um pouco como é que eu me tornei leitor e como me tornei escritor. O poema é um poema chamado Testamento, é um poema do Manuel Bandeira, e é um poema que eu li, eu devia ter 9 para 10 anos de idade. Quando eu li o poema, a gente não entende tudo do poema. É uma bobagem a gente achar que a gente chega à literatura para o entendimento. A gente chega à literatura pelo sentimento, né? E então não entendia muito o que o poeta estava ali colocando, mas eu sentia. E quando eu li este poema, volto a dizer, possivelmente o 2º que eu li na minha vida, a partir dali eu quis ser poeta. O poema Testamento, que é o que o poeta vai deixar quando ele morrer. Ele deixa o quê como testamento, como herança? Aí o Manuel Bandeira escreveu o seguinte. Água de novo. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdidos, tive uns amores esquecidos,
mas no maior desespero eu rezei, eu ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou guardado no meu olhar fadigado foram terras que eu inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino, para arquiteto o meu pai. Foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Eu sou poeta menor, desculpa, perdoai. Quando eu li essa estrofe aqui, criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, tá ligado? Sou poeta menor, estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Perdoai. Então eu lembro que quando eu li esse poema, eu me enchi de muita força, porque a minha mãe teve 14 filhos, né? Dos 14, 9 sobreviveram, eu sou o caçula desses 9. Eu costumo dizer que eu não nasci, eu escapei. Nasci numa cidade chamada, escapei, né? Nasci numa cidade chamada Sertânia, sertão de Pernambuco. Tem pernambucano aqui? Tudo de Sertânia, eu tenho certeza. A minha mãe saiu com os filhos todos, eu tinha 3 anos de idade, saí de Sertânia, fui para Paulo Afonso, na Bahia, morei lá em Paulo Afonso com a família toda, e aos 8 anos de idade a família toda foi para o Recife. Eu nasci de 7 meses, minha mãe achava que eu não ia me criar, né, que como ela havia perdido 5, ela disse, esse menino não vai mais, o último, né, eu sou o caçula, então disse, esse menino não vai vingar. E a minha mãe, eu lembro bem a toda hora, meu filho, estude para ser gente, estude para ser gente, estude para ser gente, estude para ser gente. E ser gente não é ser poeta. Eu nunca vi uma mãe dizer, meu filho, quando você crescer, eu quero que você seja poeta. Eu quero que você seja engenheiro, médico, advogado. Né? Mas aí, nessa ânsia de estudar, eu creio, até que eu nasci de 7 meses, que era para poder estudar mais. Eu tenho 2 meses a mais de estudo. Né? Aí o que é que acontece? Aquela insistência dela, eu já fui lendo tudo, e aí, nessa coisa de ler bastante, me deparo com um livro de gramática do meu irmão, onde eu vejo uma poesia do Manuel Bandeira, que não é esta que eu li, a primeira que eu li foi O Bicho, tem qualquer gramática aí de ensino, né, fundamental, médio, nem sei mais se é médio, fundamental, depois você me fala. Mas, enfim, li esse poema, O Bicho, aí alguma coisa aconteceu, sim, com a leitura desse poema, porque eu estava lendo o poema, um poema chamado O Bicho, só pode ser um bicho, né, para criança. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem, menor do que tudo isso aqui, catando comida no lixo. Eu li aquilo lá e o poeta me disse de um homem catando comida no lixo, um homem que estava na minha rua, no meu bairro, no meu estado, no meu país. Eu não estava vendo. Eu precisei do poeta para dizer algo que eu não estava enxergando. Então, eu fiquei passado assim. E eu lembro que eu sempre lia as coisas que eu ia lendo, né? Mostrando que eu estava inteligente. A minha mãe gostava quando eu lia as coisas para ela, porque eu lia a Bíblia, então eu lia as coisas para ela. Então ela dizia, ô menino inteligente. Aí quando eu terminava de ler, quando eu terminei de ler o poema para ela, este bicho, meu Deus, era um homem. Aí ela, eu já sabia. Eu já sabia. Agora não estude não, para ver se você não fica igual a esse homem. Então era uma insistência absurda. E aí eu fui atrás de mais poesias do Bandeira, numa casa em que ninguém lia. Não tinha, ninguém lia. Ninguém lia. Então eu fui atrás. E quem é que me salve? É importante que eu fale. Eu saí muito jovem de Sertânia. Não lembro da existência de biblioteca física. Só vim saber de biblioteca física quando eu fui morar no Recife. Cada professor é uma biblioteca ambulante.
Um professor é uma biblioteca. Quando eu fui falar, eu era um menino que gostava de ler e tal, fui falar para a professora Manuel Bandeira, a professora, como uma biblioteca ambulante, me deu uma antologia poética do Bandeira, né? Então, e tantos outros professores, quando eu fui fazer teatro com a mesma idade, a professora ia me alimentando de livros, tirando da sua biblioteca, mas aquela biblioteca ambulante, né? Dizia, via aquele menino precisando e necessitando daquilo e passava. E aí, quando eu ganhei a antologia poética do Manuel Bandeira para ler outros poemas do Bandeira, já que eu havia me encantado com aquele primeiro, veio esse poema Testamento, que foi o segundo. E aí, quando eu li o Testamento, eu digo, sou um poeta menor, perdoai. Eu não tinha salvação financeira para dar para a família. Meu pai trabalhava com cereais, meu pai trabalhava vendendo feijão, arroz. Eu fui ajudá-lo uma vez, ainda em Paulo Afonso, a passar o troco. Passei o troco errado. Esse menino é muito demente, esse menino não é do número. Então, naquele do demente, menino do jeito, no Nordeste do Brasil, sertão quente, sertânia, branco desse jeito, não se via para trabalhar, porque esse branco toma um sol, meu Deus, se queima todo, fica todo vermelho, fica todo, oh meu Jesus... Esse menino é um cocô de louro. Eu ouvi falar muito, era um cocô... O nordestino sabe disso, cocô de louro. Cocô de louro é aquele louro verde, aquele negócio anêmico. Então era muito anêmico, era diferente, era amarelo, era um doente, né? E aí, resultado, haja livro, né? Aí, criou-me desde um menino para arquiteto. Meu pai foi semente de assalto, fiz um arquiteto, não pude, sou poeta menor, perdoai. Eu saí em casa pedindo perdão para todo mundo, mas de cabeça erguida. Eu digo, eu sou poeta menor. Perdoai. Aí fui lendo mais Bandeira, me deparando com um homem completamente doente, um homem à beira da morte o tempo inteiro, né? Eu comecei a achar que eu ia morrer tuberculoso, porque o Bandeira teve tuberculose, né? Ele com 17 anos... A família teve dinheiro para mandá-lo para fora do país, mas eu fui ler outros poetas, ele morreu com 80 e tantos anos, mas eu fui ler outros poetas, Castro Alves, tuberculoso. Aí você chega ao Augusto dos Anjos, tuberculoso. E eu achava que seria esse o meu destino, que eu iria morrer jovem. Mas mesmo, eu ia morrer jovem, ia morrer tuberculoso. Aí comecei a escrever, imitar o Manuel Bandeira, fazer teatro no mesmo período. E fui me enchendo de uma tristeza grande, porque o Bandeira era muito triste. E quando eu percebi, eu acho que os poetas, eles vão pegando na mão da gente, sem a gente saber que a gente estava precisando dele naquele momento. Então, em algum momento, o Bandeira pegou na minha mão e ficou muito tempo agarrado na minha mão. Depois foi para Clarice Lispector, aí vai para Cecília Meirelles. Você vai, eles vão te ajudando a atravessar a rua, né? E vão estendendo o teu olhar. Eu fui descobrindo que eu estava ganhando muito poder numa casa em que eu não tinha absolutamente poder nenhum, físico nenhum, disposição física nenhuma, uma anemia constante, mas com a leitura eu comecei a ter muito poder na casa, né? Porque eu lia, vamos aqui dar um exemplo, mas eu lia Kafka aos 15 anos de idade. Quando eu li a Metamorfose de Kafka, assim, eu estava compreendendo tanta coisa, sabe? Estava compreendendo o pensamento das pessoas, para ser bem redundante, mas o escritor ele escreve o que as pessoas estão pensando, né? O que está atrás daquele pensamento. Quando eu li a Metamorfose, em que o Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos, transformado num inseto monstruoso, eu terminei aquela leitura, eu estava passando mal, porque eu digo, se eu acordar transformado num inseto monstruoso, quando terminei o livro, foi essa a pergunta que eu fiz. Se eu acordar transformado num inseto monstruoso, quem é que vai estar do meu lado? Eu com 15 anos, de novo, naquela família nordestina grande, aquela mesa posta, eu fazendo essa pergunta internamente. Aí eu olhava para minha mãe e digo, essa vai estar do meu lado. Meu pai, esse vai estar. Aí tinha uma prima ali no canto, eu digo, essa não está nem do lado dela, ela vai estar do meu lado. Quem me ensinou isso? Quem me deu essa bagagem aí nas entrelinhas? A literatura. Com 16 anos, leio Jean Genet, Nossa Senhora das Flores,
Foi até o primeiro que eu li, não foi nem o Diário de um Ladrão. Nossa Senhora das Flores, um escritor francês numa prisão, e escreve um livro, Nossa Senhora das Flores, onde Nossa Senhora das Flores é uma travesti. Quem começou a me ensinar sobre uma travesti e sobre as diferenças e sobre, né, o amor, o desejo? Eu com 16 anos ainda, quem? O Jean Genet. O Jean Genet. Recentemente, eu não vou lembrar quando foi, mais 2 anos aí mais ou menos, tem um comercial na televisão com a do Boticário, que causou a maior polêmica nas redes sociais, né, aqueles homofóbicos e tal, não sei porquê, mostrava dois homens, né, um dando perfume para o outro, não tinha nenhum beijo, né, e aí eles ali, a Boticário mostrando, né, as relações, ou as novas famílias, ou as novas formações amorosas, o que quer que seja. Veja bem, quem foi educado pelo Jean Genet não precisa do Boticário. Entende? Não precisa do Boticário. Ótimo que tenha feito a propaganda que tenha atingido a outras pessoas, o comercial tenha atingido a outras pessoas, mas estavam querendo vender perfume. E o Jean Genet não estava querendo vender nada. O Jean Genet estava me dizendo de relações profundamente humanas e também me fazendo entender como nordestino, como homossexual, entende? Tantas coisas. Eu fui encontrando parceiros, pessoas que foram me pegando na minha mão, me ajudando a atravessar o caminho. E quando aqui, só para terminar minha fala, porque eu sei que vai voltar, né, depois, para a gente ir dizendo outras coisas, mas dar um exemplo de como é curioso, quando eu fiquei imerso na produção do Manuel Bandeira, fui descobrindo outros poetas, e o Bandeira tem também uma poesia muito conhecida, que é Trem de Ferro, né? Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Que foi isso, maquinista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Eu ficava encantado, uma criança de 9 anos, vendo que ele fazia um movimento do trem todo com a palavra, né? E aquela palavra toda caminhando por vários bairros. Tem café com pão, café com pão, café com pão. Foi isso, maquinista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Eu digo, eita, coisa bonita. Eu começava a fazer isso. E aí, o que é que acontece? Aparece na minha vida também, porque os pernambucanos aparecem primeiro, no sentido de a gente estudar. Primeiro os pernambucanos, né, digamos, aparece com mais facilidade Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto. Com menos facilidade, mas aparece o Solano Trindade. E aí tem um momento em que eu me deparo com Solano Trindade, um escritor negro, poeta pernambucano, ligado ao movimento social, um cara de teatro, né? Tem toda a família dele aqui, ele morou também ali em Embu das Artes, né? E aí, o que é que acontece com Solano Trindade? Ele faz o trem dele. E quando ele fez o trem dele, e eu estava aí, vamos dizer, já com 12 anos, eu percebi que o Manuel Bandeira, com toda a melancolia e a grandeza dele como poeta, mas ele ainda estava num lugar muito privilegiado, porque ele falava café com pão, café com pão, café com pão. E aí vem o Solano Trindade e faz o trem dele, ele que foi contemporâneo do Bandeira, né? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Digo, olhe onde a literatura vai nos jogando e nos lançando. Para humanizar, eu acho que não. É para desumanizar. Porque quando a gente descobre que a gente é tão desumano, não sei se isso é transformador, mas quando eu li essas pessoas também, passei pelo caminho, digo o quanto que eu sou desumano, o quanto que sou ainda privilegiado, o quanto que eu ainda tenho saúde, né? Então, acho que, desculpe dizer, mas a literatura desumana no sentido de que, desumaniza, no sentido de que a gente cai na real, né? É isso. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite. E, bom, fica difícil até falar depois dessa fala do Marcelino, mas vou tentar.
Meu primeiro contato com a literatura, eu também venho de uma casa onde não se lia muito. E por algumas razões que eu intuo, eu me tornei uma pessoa muito fanática por livros desde bem pequena. Essas razões que eu intuo são o fato de eu ter sido uma filha temporã, de eu ter nascido bem depois das minhas irmãs, que são bem mais velhas do que eu. E quando eu nasci, meus pais já estavam mais estabelecidos no Brasil, né? Eles são imigrantes, já sabiam falar português, já tinham um pouco mais de segurança financeira do que quando as minhas irmãs nasceram, porque quando elas nasceram, eles estavam na penúria total, né? Tinham chegado aqui no Brasil assim, com uma mão na frente e outra atrás. E acho que eles já se sentiram mais seguros, quando eu nasci, para me contar as histórias que eles não tinham podido contar para as minhas irmãs, porque eles estavam trabalhando, não sabiam falar a língua, estavam lutando pela sobrevivência quando elas nasceram. E eu nasci ouvindo as histórias da guerra, do meu pai e da minha mãe, que ambos foram prisioneiros da Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Tinham perdido toda a família, tinham passado por coisas que a gente não consegue nem nomear, de tão terríveis que são. E calhou que eu fosse a depositária dessas histórias, tanto de um lado como do outro, e de duas formas muito diferentes. A minha mãe, que sofreu bem mais do que o meu pai, querendo falar daquilo de uma forma mais distanciada, né? Um pouco quase como se não tivesse acontecido com ela, mas eu sabia da existência de um diário em que ela tinha escrito tudo o que tinha acontecido com ela durante a guerra, e eu sempre fiquei muito curiosa em saber qual era o conteúdo desse diário. E o meu pai, que não tinha sofrido tanto, mas que tinha uma relação com o sofrimento muito íntima, e que cultivava até o sofrimento, vivia deprimido, melancólico. E a minha mãe, não. Agora que isso já acabou, vamos viver, vamos continuar, vamos agarrar a vida. Então, eram duas perspectivas muito diferentes com relação ao sofrimento, que eu acho que me lançaram num mundo imaginativo muito intenso e, ao mesmo tempo, com essa visão de que as mesmas coisas podem ser contadas de jeitos muito diferentes. E essa curiosidade enorme pelo diário da minha mãe. Então, por eu ter sido assim, esse recipiente preferencial das histórias, eu acho que isso me fez muito interessada em histórias. E eu ficava caçando livros. Eu era pequena, as minhas irmãs já estavam na faculdade, eu ficava roubando os livros delas e lia de cabo a rabo, mesmo sem entender nada. Então, esse é um dos motivos que eu acho que fez com que eu me interessasse pela leitura. O segundo é que se falavam muitas línguas na minha casa, né? Meus pais falavam iugoslavo, falava-se Yiddish na minha casa, que é esse dialeto judaico, né, do leste europeu. Falava-se hebraico, que era a minha avó, que fazia questão de falar hebraico comigo, e era também uma língua que eu aprendia na escola, o português, e o inglês, que era a língua do meu tio, o irmão da minha mãe, que tinha fugido para os Estados Unidos e que vinha nos visitar. E fora essa língua acadêmica dos livros das minhas irmãs, que eu não entendia nada, mas que eu gostava de ler. E, então, acho que esse é o segundo motivo que me fez gostar de ler, a confusão linguística, né? Eu inventava línguas, adorava ler em línguas que eu não entendia, só para ficar pronunciando aquelas palavras incompreensíveis. E eu tinha um tio muito querido que gostava de ler e me trazia livros, me dava de aniversário. Então, um dos poemas que me fascinou na primeira infância foi o Café com Pão, que eu fiquei maravilhada em ver como era possível imitar o som de um trem com palavras. Fiquei maravilhada com isso. E depois, em seguida, em 1970, o Chico Buarque criou a música Construção, o disco Construção, né, que é uma música maravilhosa. E meus pais me deram o disco, o vinil, e na contracapa tinha as letras. E eu
vi aquilo que o Chico fez com a canção Construção, que era trocar as palavras de lugar, né? Porque tem morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, 4 paredes trágicas, 4 paredes sólidas. Você podia ir trocando a palavra e os versos continuavam fazendo sentido. Então, isso eu também fiquei maravilhada com as múltiplas possibilidades mágicas da poesia. Por causa dessa canção, eu fiz um poema. Um poema também que eu trocava as palavras de lugar. E eu gosto desse poema até hoje. Eu, inclusive, musiquei o poema e mostrava para as minhas irmãs, e elas ficavam super orgulhosas e tudo. Bom, enfim, isso daí foi definidor no meu destino, né? Todas essas coisas que eu contei para vocês, e por causa disso eu tinha certeza que eu queria fazer letras. Aí entrei em letras aqui na USP, e tive um professor maravilhoso, que é o professor Alcides Vilaça, que me iniciou nos clássicos da literatura brasileira, nos poetas românticos. Estou dando um salto bem grande, né? No Machado de Assis, e, enfim, vários outros escritores. A faculdade, para mim, foi ótima, né? E o que eu queria falar agora, que eu acho que tem a ver com a pergunta, né, da nossa conversa, que é um poder humanizador na literatura, foi um encontro que eu tive na Faculdade de Letras com um teórico que eu amei de cara e que eu amo até hoje, que é o Roland Barthes, né, um teórico semioticista e semiologista francês. Na verdade, muito mais do que isso, um grande pensador libertário. E teve uma frase que ele falou no livro dele, é um livrinho que eu aconselho a todos, e principalmente na função que vocês exercem, que vocês leiam, que é o livro Aula. É um livro que tem, sei lá, 60 páginas, ele é pequenininho, rapidíssimo de ler. E tem uma frase nesse livro que é sensacional. Ele fala: autoritarismo não é proibir de dizer, é obrigar a dizer. Isso daí é mágico, né? Porque o que é obrigar a dizer? É você obrigar uma pessoa a usar o artigo antes do substantivo, a usar o artigo feminino antes do substantivo feminino, concordando com o adjetivo feminino, o singular com o singular, o plural com o plural, né? Usar as palavras na ordem certa, o sujeito antes do predicado, o sujeito concorda com o predicado, né? Essa palavra definidora, opressiva, concorda, né? Concordância verbal, concordância nominal. Regência, quer dizer que tem um rei lá que está regendo o resto da oração. O núcleo da oração é o verbo, né? As palavras principais da oração são o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que pratica, né? O predicado é aquele que sofre e tem, né, a voz passiva, e que é o paciente. Enfim, tudo isso é muito autoritário e é a obrigação de dizer dessa forma, né, na nossa língua cotidiana. E o Roland Barthes fala assim: e quem é que subverte essa obrigatoriedade que a língua nos impõe? O escritor, né? Por quê? Porque o escritor, ele faz a dança das palavras, né? A brincadeira com as palavras, que faz com que as palavras escapem dessas regras absolutas que nos obrigam a dizer as coisas de determinados jeitos. Ele pode dizer: a gente somos inútil, né? Ele pode dizer: ô menina, como fez o Arnaldo Antunes numa canção em que ele troca todos os gêneros, e com essa simples troca de gênero ele faz uma crítica ao machismo e às opressões sexuais e de gênero muito mais forte do que várias teses, né, sobre esse assunto. E quando o Walter Ugumãe escreve tudo em minúsculas, ele está fazendo uma subversão. Quando José Saramago tira as vírgulas dos seus textos, quando Guimarães Rosa põe uma vírgula entre o sujeito e o predicado, né, ele fala: eu quero. E uma vez que eu já vi, acho que foi você, Marcelino, que escreveu eu te amo, com vírgulas, não foi? Não foi você? Né? Que é um jeito de nós transformarmos essa frase, eu te amo,
numa frase totalmente diferente, de nós desbanalizarmos a frase "eu te amo", que é uma frase já quase perdida para a literatura. Ninguém mais pode dizer "eu te amo" sem que o parceiro diga "aham, tá, fala outra coisa mais interessante do que isso, porque isso daí não vai servir para nada", né? Principalmente você escrever, né? O cara virou para a cara e falou "eu te amo", tá bom. Então, a literatura, ela desloca a linguagem, ela desbanaliza a linguagem. E o maior inimigo da literatura, e eu acho que o maior inimigo do ser humano é o hábito, né? É a banalização, é a automatização, é o lugar comum, né? Como a gente é oprimido e, ao mesmo tempo, como a gente se sente confortável no lugar comum, no nosso jeito habitual de ser, de fazer, de falar, de pensar, de querer, né? Como é mais fácil a gente ficar habituado, a gente ficar no nosso lugar, e que a linguagem desse nosso lugar comum é a linguagem lugar comum, né? É aquilo que esperam que você diga, do jeito que você diga, na hora que você diga, com quem você diga, né? São as palavras na ordem certa, né? É a mentira da televisão o tempo todo, é a mentira do Facebook, é a mentira das redes sociais, é você mostrar uma imagem que não corresponde ao que você pensa, ao que você sente, ao que você quer, mas é a imagem que você precisa mostrar, né? Então, eu acho que o maior inimigo da literatura é o hábito, é o lugar comum, né? São aquelas frases do tipo: amanhecia, a árvore frondosa jorrava flores em abundância, né? Quer dizer, você não está falando nada, nada mesmo, né? Por que a gente usa sempre torrencial com chuva, frondosa com árvore, né? Arroxo com salarial, né? Isso aí a gente sabe por quê. Né? Mas seria tão legal a gente falar em um abraço arrochado, né? Ou sei lá, deixa eu pensar, uma xícara frondosa, né? E a literatura faz isso. O Marcelino também tem uma frase sensacional que é: não sabe o que fazer? Joga um prato do quinto andar. Né? É isso que a literatura faz. Ela, do nada, você está ali caminhando. Isso o próprio Manuel Bandeira também fala no Nova Poética, que é maravilhoso, né? É o poeta sórdido. Né? Você vai andando pela rua com um terno de brim branco muito bem engomado, passa um caminhão de lixo e respinga uma nódoa de lama no teu brim branco. Essa é a função da literatura, respingar uma nódoa de lama no brim branco. A literatura também pode ser orvalho, mas esse fica para as... Aí ele fala, né, que virgens, não sei o que lá. As virgens 100%... os funcionários públicos, sei de onde. O orvalho fica para as virgens 100%. Tudo bem, mas essas daí também são raras, né? De resto, acho que a literatura é a nódoa de brim branco, né? A literatura incomoda, ela tem que incomodar. E ela incomoda, inclusive, por esses estranhamentos semânticos, sintáticos, e, enfim, todos os tipos de estranhamentos. Por exemplo, a Clarice Lispector, no conto Tentação, é o nome do conto, Tentação. Ela fala de uma menina ruiva no sol das 14h. E ela fala assim: no ângulo quente das 14h, ela tinha soluço. Aí você fica: o quê? O que tem que a menina ruiva tinha soluço? Aí você fica pensando: nossa, é 1950, a menina é ruiva, quer dizer, está ferrada. Né? Porque os ruivos hoje não sofrem mais bullying na escola, mas sofriam. Uma menina ruiva,
de uns 9, 10 anos, ela sofria bullying na escola. E ela está no sol quente, quer dizer, o cabelo dela está mais vermelho do que ele já é. E ela está com soluço, coitada, né? E a gente vê que sofrimento que é isso. E ela criou essa imagem de uma menina ruiva no ângulo quente. Aí você vê ângulo quente, né? São duas palavras que você nunca pensaria em juntar, mas que a Clarice Lispector junta e faz com que a gente sinta a verdade dessa menina. Porque a literatura, ela não fala sobre as coisas. Né? Não é como a sociologia, a psicologia, a filosofia, a antropologia, que são ciências que devem falar sobre as coisas, devem fazer com que nós pensemos a respeito das coisas. Mas a literatura não fala sobre as coisas. A literatura é as coisas. Né? A literatura fala as coisas. A literatura faz com que a vida das pessoas surja diante de nós, com que a gente conheça a Macabeia, com que a gente conheça o Brás Cubas, com que a gente conheça a Capitu e sinta o medo que ela sente, a raiva que ela sente, o frio, o choro, né? Todas as sensações e sentimentos que os personagens têm, a gente tem junto. Né? E quando a gente sente a dor de uma menina ruiva, ou quando a gente sente o sofrimento de quem não tem o que comer, né? A gente tem o que comer, graças a Deus, mas quando você lê num livro, né, uma pessoa que não tem o que comer e você passa essa fome junto. Eu estou lendo agora um livro fantástico de uma autora que ganhou o Prêmio Nobel, a Herta Miller, que ela era romena. Ela está falando sobre um período de um personagem que ele passou num campo de trabalhos forçados na Rússia, e a fome, o livro inteiro é sobre a fome desse personagem. E como ele cavava, como ele carregava carvão e construía paredes com cimento, e como ele vai ficando sujo de cimento e de carvão, né, quase que engolindo esse pó, se transformando nesse cimento e nesse carvão, e sem poder comer, nunca tendo o que comer, até que finalmente ele vai numa feira, vê uma nota de dinheiro, pega essa nota de dinheiro e come tudo que ele pode com aquilo. A gente fica feliz por ele, aí quando ele está voltando para o campo de refugiados, ele vomita tudo, porque foi comida demais que ele comeu. Então, ele vomita tudo, 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 e não serviu para nada ele ter comido tudo aquilo, porque não alimentou, não satisfez, e você fica, meu Deus. Noemi, deixa eu ir, posso emendar a segunda pergunta na sua fala? Pode. Que eu acho que é algo que sempre me perturba nas questões da literatura. Porque vocês estão fazendo um relato aqui de pessoas que têm olhos para ver, e que, quando leem, sentem. Mas é isso. Esse lugar. É isso. É isso que eu quero falar, porque não depende. É quase chovendo molhado falar de nós, que nós gostamos da literatura, e que nós. Mas como fazer com que uma pessoa que não tem interesse pela leitura se interesse? E eu acho que mais é do que o assim. interesse, porque eu, enfim, faço clubes de leitura há mais de 10 anos, né? Em presídios, em escolas, em clubes, e com pessoas que não leem para transitar, para sair da certeza, para sair do hábito. Então, eu já vi muitas discussões em que a empatia, o sentimento de alteridade, ele não chega. Então, a pessoa lê aquele livro como uma obra de arte, com uma admiração pela forma, mas ela não consegue ressignificar o seu lugar no mundo a partir daquela leitura. Então, ele vê a fome no livro, mas ele acha que sobrevivam os mais fortes. Ele vê a questão do Holocausto, mas ele acha que tudo bem. Ou ele vê a questão das periferias, né, e daquele jovem negro, lê Conceição Evaristo. Eu tive uma experiência super recente,
né, que não consegue trazer o primeiro conto, Olhos d'Água, né, não consegue ficar com os olhos d'água. Então, a minha pergunta para vocês, nesse sentido, porque o Ike ele traz essa vida ao texto. Né? Estou pensando nesse último livro do Alan da Rosa, sobre zumbi, que ele possibilita para aquele leitor uma outra forma de sentir aquele texto. Você e Marcelino têm diversos cursos, né, de escrita e fazem essa mediação. Porque quando o mediador... Né, porque a imagem pode ser uma forma de mediar, como o Ike trouxe aqui, né, no passado, a gente tendo as imagens como forma de narrativa, mas também o mediador do livro, que tem um papel tão central para despertar essas perguntas e com as leituras dos outros, assim, como em grupo, né, e como com mediação, a gente consegue imprimir um outro olhar para que essa leitura passe a ter outros sentidos. Janine, assim, tem pessoas em quem a gente nunca vai chegar, mesmo que elas estejam nas rodas de leitura, nas bibliotecas, nos cursos. A gente fala para as pessoas que têm uma disposição física, mental e de sentimento, de coração, para ouvir. Né? Se, num grupo de 20 pessoas, você consegue atingir 15, está maravilhoso. Que esses 5 que não se deixam atingir, quem sabe um dia, vendo que esses 15 foram atingidos, alguma coisa penetre neles ou em algum outro momento. Então, eu não acho que a gente tem que se preocupar em atingir todo mundo. Né? Mas eu acho que a gente tem, como mediador, que escolher trechos, né? Ler esses trechos para as pessoas e ver se aquilo chega afetivamente neles, né? E pensar... Você já sentiu fome? Digamos que não, nunca. Mas com essa descrição, você está sentindo a fome que esse personagem está sentindo? Então, a próxima vez que você vir alguém na rua sentindo fome, será que isso vai mudar a tua relação com essa pessoa? Porque eu acho que é esse o poder humanizador da literatura, é fazer com que o humano se torne mais humano. Né? Porque como você vive a dor do outro, e que assim, viver a dor do outro é impossível. Né? A dor é intransferível. Eu não consigo nem sentir a dor da minha filha, né? Que é a pessoa de quem eu estou mais próxima, minha filha, meu filho, e eu me martirizo por não poder sentir a dor dela. Eu gostaria, tem vezes que eu falo, não, passa para mim a tua dor, mas não dá. Né? Agora, quando a gente lê um livro, a gente sente a dor do personagem, porque a gente é o personagem. E isso eu acho que amplia os horizontes internos para que você consiga ser mais tolerante, ser mais diverso, né? E mais apto, mais pronto para a revolta e para a mudança. Né? Então, eu acho que o mediador ele tem que encontrar esses caminhos dentro do livro e fazer uma leitura desses trechos, desses caminhos no livro, não só temáticos, mas linguísticos. Né? Inclusive, mostrar no Walter Ugumãe por que é que esse autor só usa minúscula. Né? E eu já ouvi ele falando que ele só usa minúsculas porque ele está se revoltando contra a hierarquia das maiúsculas. Né? Porque as palavras querem começar com uma letra maiúscula. Então, né? E colocar isso para os participantes, para os alunos, e como é que você faria para se revoltar contra... Entendeu? Agora, os que não querem, não vão. Azar deles. Eu acho Marcelino e Ike, vocês estão concordando com a Noemi? Você, Edson, fale aí. Você que começou a falar. Eu fico viajando aqui, que essa relação de como sensibilizar as pessoas para a literatura. E, assim, acho que algo que a gente precisa não subestimar assim, a capacidade das pessoas em sensibilizar mesmo com o livro. Eu acho que vai ter aqueles que não querem saber mesmo, normal, mas assim,
quem se atingir com o bichinho da leitura vai se desumanizar mais, como o Marcelino falou, porque vai vivenciar... Por exemplo, tem um gênero que é o gênero... Eu adoro o gênero biografia, li várias. Frida Kahlo, James Brown, todos os jazzistas que eu gosto. Enfim, eu acabo vivendo a vida deles, a vida que eu não tive, eu vivenciei aquela vida ali. Lógico, eu não consegui, a 360 graus, viver aquela experiência, mas, de algum modo, aquilo, no meu núcleo mais maciço, algum momento vai me tocar. Então, acho que tem que ter fé de que as pessoas possam se despertar com a literatura. Eu penso que pode ser possível. Eu acho que tudo vai pelo afeto, pelo amor. Eu acho que a escola, no geral, doutrina muito, né? Assim, no sentido de que parece que vamos formar um exército de leitores, né? Então, é muito isso, é um exército de leitores e todos têm que ler, todos têm que ler. E quando você diz tem que ler, a pessoa não lê. Porque tem que ler. E o problema é exatamente isso. Toda leitura é feita para fazer prova. Você lê um poema pequenininho. Se é pequenininho, você lê um poema para responder a seguinte pergunta: o que é que o poeta quis dizer com isso? Resultado: nem o poeta sabe o que ele quis dizer. É o menino da 8ª série que tem que dizer o que o poeta quis dizer. Aí o menino lê o poema já para responder a uma pergunta e para passar de ano, né? Ele vai virar inimigo do Machado de Assis, não há dúvida nenhuma. Machado de Assis é o inimigo número 1, porque você tem que ler para fazer a prova e para entender, e o resumo e prova. Você falou uma coisa ótima da questão do sistema da língua, né? Do menino quando aprende a escrever bola, coisa mais linda, bola, casa. Aí vai aprender as cores, vermelha, azul, amarela. Aí chega em casa, o menino já sabe escrever bola, já sabe escrever vermelha, já sabe qual é a cor vermelha. Aí vem o período dos verbos, né? Os verbos de ligação, que é uma maldição, né? Porque ser, estar, permanecer, parecer, continuar, ficar e andar. É tão maldição que até hoje eu sei decorar disso aí. Que é aquele verbo que vai fazer a ligação entre a bola e a cor ali, né? O sujeito predicado. Aí o verbo ser, estar, o né? A bola é vermelha. Aí os artigos o artigo o menino, a menina, que ela até citou o Arnaldo Antunes dizendo o menina, né? Aí vai, coloca isso. Aí depois vem um período horroroso, que é o período das conjunções, que é para você poder começar a aumentar a frase. Porque daqui a pouco você vai precisar procurar emprego, daqui a pouco você vai ter que trabalhar para o Enem, ou fazer a prova do Enem. Aí vai, conjunção. A bola é vermelha, mas está furada, né? Aí tem um período horroroso, que é o período do ponto parágrafo, que é aquela leitura que você faz em sala. Ponto. A vírgula tem um espaço menor, o ponto tem um espaço mais definido. Aí vamos agora, ponto, parágrafo, porque no parágrafo você vai mudar de assunto. Para mudar de assunto, sendo assim, a partir dali, quando você mudar o parágrafo, que é porque você mudou de assunto, aí você está completamente esquematizado para poder passar de ano, né? E quando a gente tinha que saber qual era a ideia principal do parágrafo? Então, horrível. Qual é a ideia principal deste parágrafo? De que escola pertence o Machado de Assis? Cara, o que é isso? O que é o romantismo? O que é? A gente fica cheio de, né, tudo enjaulado. Aí vem os poetas, nessa mesma fase, e tira tudo do lugar, que é o que a Noemi falou. Cadê a vírgula que estava aqui? Cadê o ponto? Cadê o espaço? Cadê a conjunção? Porque a conjunção é para aumentar a frase. O poeta tira porque o poeta trabalha com pontes invisíveis, não trabalha com pontes visíveis, né? Ele vai para uma próxima frase pelo ritmo, ele vai para uma próxima frase por outra questão. Eu detesto cá só entre a gente.
O José Saramago, as pessoas chegam para mim e dizem, não, o José Saramago é incrível, né? Escreve todo sem vírgula. Ele virou ele virou o homem que aboliu todas as vírgulas. Muita gente já fez antes dele, muitos poetas já fizeram antes dele. Veja bem, quando a gente vai a um escritor procurar pela vírgula, a gente é um leitor limitado, porque o escritor não trabalha com pontuação, ele trabalha com pulsação. Como é que a gente fica? A gente tem que procurar a pulsação do texto. É pela pulsação do texto, pela emoção da frase, que a gente conquista o leitor e a leitora. É por esse afeto, por esse amor e por essa revolução, né? Então, quando a gente dá uma leitura, é uma leitura apaixonada, e muitos mediadores de leitura fazem isso, os professores que eu mais amei foram os professores que eram apaixonados pelo que faziam e pelo que eles falavam, não é? E eu acho que, por exemplo, você pegar hoje todo o movimento de slam, de poesia pelo Brasil inteiro, você pegar todos os saraus que acontecem pelo Brasil, é porque a literatura ali está viva. A literatura ali está fora da Academia Brasileira de Letras. Eu sou mais academia bêbada de letras do que a Academia Brasileira de Letras. Uma academia brasileira, observe só, uma academia, porque tudo é enjaulado não só nas gramáticas, não só nas instituições, nas associações, aí já pegam a literatura e cria-se uma associação, Academia Brasileira de Letras. Ok, a Academia Brasileira de Letras vai ter que dar uma resposta agora, dia 30 de agosto, que resposta que eles vão dar à candidatura da Conceição Evaristo, que é uma candidatura popular, e pela primeira vez a academia se sente pressionada, sem o acompanhamento daquela liturgia, de todo aquele ritual, que eles não gostam, que sejam pressionados, porque o ritual é todo né? Tem que convidar os acadêmicos para jantar, tem que escrever um a um, e visitar. Que resposta eles vão dar a esse, eu não digo apelo não, a essa tomada de lugar de uma academia que se diz Academia Brasileira de Letras, tem que ser, de fato, brasileira. Então, que resposta vão dar à Conceição Evaristo dia 30? Eu quero saber. Não é? Todos então, queremos. enquanto tudo isso estiver institucionalizado, engessado, sem essa paixão, sem esse afeto, sem esse enfrentamento, as pessoas vão detestar a literatura. Agora, quando descobrem que a literatura é um jogo e estende o olhar da pessoa, não há dúvida, toda a literatura mais viva hoje que interessa no Brasil está acontecendo pela periferia do Brasil. Porque está viva, não está parada. Eu queria passar a palavra para... Acho que a gente tem... Me deram até 6h25, é isso? Daqui a pouco é o show, né? Então, eu queria passar a palavra para o público. Tem um microfone aí embaixo? Como é que vocês, aí é para os três, como é que vocês veem essa literatura de consumo que se faz hoje? Que o cara começa a escrever um livro, escreve uma dúzia de livros com o mesmo tema, caro pra cacete, e que não serve para nada. Já se fala o seguinte, que a pessoa começa sempre por um livro, né? Há quanto tempo tem aquele Harry Potter? Quanto tempo tem aí? O primeiro livro, quando surgiu, tem mais de 10 anos, não tem? 20 anos, isso. Eu coordeno oficinas de literatura, a Noemi também coordena, de quando em quando aparece uma pessoa lá que diz que começou a se interessar por literatura. Eu digo, aparece uma pessoa já querendo escrever o seu romance, o seu livro de contos, inclusive premiados depois, assim, pessoas que já estão aí na literatura e que começaram lendo Harry Potter ali, que o interesse veio por esse começo ali, né? A primeira leitura foi o Harry Potter. Então, eu acho que também tem as exceções. A pessoa vai começar ali e tem uns que vão pular para outras literaturas. Vão pular, nossa, vai se interessando ali e vai lendo. Eu não sou muito... Como é que eu diria a você? Eu acho que tem uma hora que algum livro vai escolher ele, um outro livro vai escolher ele, sabe? Eu tenho medo de dizer que não pode ler isso, né? Eu comecei com Manuel Bandeira, outros começaram com... Eu conheço pessoas hoje que escrevem, começaram com Paulo Coelho, que leram Alquimista, choraram muito. Hoje choram porque leram aquilo, né? Mas, assim, começou, tem um começo qualquer, sabe, a mesma coisa quando dizem que a internet tem muito lixo
e que tem muita coisa, muita gente escrevendo na internet, e que a poesia tem muita gente fazendo poesia. Deixa as pessoas escreverem, fazerem, deixa as pessoas escreverem lá na internet. A internet tem muito lixo, mas nós produzimos lixo. E é natural que lá também tenha lixo. Não é garantia nenhuma que você entre numa livraria e tudo que tem ali preste, né? Digo assim, no sentido, tem lixo também lá dentro. Mas eu acho que a pessoa vai encontrando o caminho, espero que encontre. Eu só nunca tive muita paciência de ler, eu estou falando da minha experiência, de ler livro de autoajuda. Por quê? Livro de autoajuda, para mim, eu nunca gostei, porque eles sempre diziam o que eu já sabia. Né? Eu quero o que eu não sei, mas eu sou um tipo de leitor. Eu quero o que eu não sei. E o que eu não sei, o autor de autoajuda não vai dizer, não. Então, quando um autor de autoajuda diz amanhã será um novo dia, eu digo... Aí vem o Milor Fernandes, grande escritor, já falecido, desenhista também. Aí ele tem uma frase assim: a vida é um suicídio devagarzinho. Aí eu digo, eita, sabe? Eu não sei nada, eu fico pensando e refletindo. Eu gosto desses autores assim. Isso é em tudo. Eu vou para o cinema porque eu gosto de cineastas que dizem coisas que eu não sei. Eu gosto na literatura de pessoas que dizem coisas que eu não sei. Eu prefiro, mas, enfim, é isso, pelo menos. A gente fica o tempo todo se perguntando como trazer uma pessoa para uma leitura. E diante de tantos afastamentos, né, que as pessoas, na escola ou em outros lugares, vão tendo esse afastamento até por conta do acesso também. E aí, vocês falaram uma coisa que me parece que me dá a sensação de que talvez o amor genuíno, né, é o valor intrínseco de cada coisa. É falar de coisas que a gente ama, acima de tudo, e achar naquele pequeno trecho daquela palavra, daquele texto, o amor, o se apaixonar por aquilo e, de alguma forma, talvez, levar aquilo para a pessoa. E sem a ilusão de que a gente vai salvar alguém, né? Porque a gente tem aí um poder público inteiro aí que leu os maiores, os grandes, os melhores, os menores e todos eles, e eles estão aí sem conseguir transcender, através de tudo que leu, a sua realidade e fudendo com a nossa realidade, né? Ou tentando, pelo menos. E aí é que eu queria só provocar vocês nesse sentido. O que pode ser colocado pelos três, até também no sentido de imagem, como possibilidades de mediações para vocês? Quais as possibilidades de mediações de leitura? E eu falo isso também no sentido da imagem, que é tão importante. Mas você diz possibilidade em que sentido? No sentido de, no seu, você, por exemplo, você me provocou a buscar na forma, a ir num livro através da forma, a maneira como você falou, da forma literária. Isso me provocou. Marcelino hoje me provocou a voltar a ler Jean Genet, por tantos e tantos motivos, das máscaras sociais que estão em Jean Genet. Sabe, fiquei, então, de que forma a própria fala de vocês, o próprio fazer, o valor intrínseco da mediação que está no fazer de vocês? Assim, eu acho complexo a questão, mas tem coisas assim na literatura que ajuda. Por exemplo, é meio lugar comum, mas você pega as gravuras do Doré, do livro Dom Quixote. Se um jovem ter acesso às gravuras do Doré, do livro do Dom Quixote, com certeza ele vai considerar em ler esse livro, porque aquele chamariz que é a gravura, assim, é espetacular. Então, assim, tratar a imagem, a ilustração como um apoio consistente para a iniciação à leitura, eu acho que é um caminho bem interessante, que pode, inclusive, fazer leitura da imagem, né? Por que não fazer leitura da imagem? A gente vive num momento meio pobre nisso, porque, por exemplo, eu ilustro o livro. Tem umas coisas assim que
que aí eu acho que tem a ver com a formação, que é a coisa meio óbvia. O texto está falando sobre viagem, aí a pessoa tem que mostrar a pessoa viajando com uma malinha. É uma coisa muito óbvia isso. Eu poderia dizer isso só com uma mala só. Não precisa eu criar sabe? Então, assim, acho que é uma forma de sensibilizar, assim, principalmente jovens, né? E não só jovens, os adultos mesmo, nessa bombardeio de imagens. Tem imagem que dá para ser uma forma de introduzir assim a literatura, enfim, o hábito de leitura, a paixão pela leitura, pelas gravuras, pelas imagens. Eu penso que é um caminho bem interessante. Então, acho que você mesma respondeu a pergunta quando você falou sobre o afeto, né? Sobre o amor. E eu acho que é um trabalho de curadoria, de seleção, muito importante da parte de quem media, escolher livros que a pessoa ama ou odeia, ou que geraram nessa pessoa medo, ciúme, raiva, e introduzir dessa forma, né? E livros que gerem também sentimentos fortes como esses, né? Eu acho que uma estratégia muito legal é falar assim, gente, eu vou mostrar para vocês um livro que, quando eu era menina, eu odiei. Aí você fala, nossa, mas por que você odiou? Né? Já vai gerar uma curiosidade sobre a raiva, e daí vão ler e vão tentar descobrir por que gerou tanto ódio em você, por que né, ou gerou tanto ciúme, ou tanta raiva. E neles pode ser que não gere o mesmo sentimento. Então, assim, leiam esse trecho. Vocês não acham que está muito mal escrito? Né? Não é só coisas que estão bem escritas. Vocês não acham que está mal escrito isso aqui? E fazer curadoria que tenha compatibilidade com a idade das pessoas para quem você está apresentando aquilo. Né? Então, essa coisa da forma, como eu estava falando, nem sempre é a melhor entrada. Porque você está falando com adolescentes que não estão nem aí com a forma, né? Talvez você possa pegar pelo tema mesmo. Né? Um livro que, quando eu era professora, fui professora de ensino fundamental e médio, principalmente médio, mas dei aula para o fundamental também durante 25 anos. Né? Então, um livro que eu dava no ensino fundamental, para a 5ª série, 6ª série, e que era... gente, eu não vou lembrar do nome do livro. Era um grupo de crianças, 2 grupos de crianças rivais, que tinham uma briga entre eles, como se fossem gangues de rua, que brigam entre si. Não, é um americano, não é o Meninos da Rua Paulo. Outsiders. Não, é Outsiders? Vida Sem Rumo. Acho que é esse. E eles piravam, né? Porque eram os pobres contra os ricos. E é claro que, no final, os pobres vencem. E eles piravam junto, e daí não estavam nem aí com a forma como aquilo tinha sido escrito. E é claro que a forma ia junto, porque era ela que conduzia, né, os meninos aquele maravilhamento com o tema. Mas eles não percebiam, e eu também não chamava a atenção deles para isso. Olha como isso está sendo construído. Não, era mais assim, nossa, o que será que vai acontecer agora? E daí, quando você vê com adultos, daí você já pode fazer um trabalho mais cuidadoso com a forma como aquilo foi construído, e trabalhar as frases, trabalhar os trechos, mas sempre pelo afeto, pelo teu afeto e pelo afeto que está no livro. Eu tinha um professor maravilhoso que, quando a gente ficava se perguntando, como é que a gente faz para saber se os alunos estão aprendendo? Aí a gente ficava, precisa ver o processamento, a assimilação, as habilidades, as competências, não sei o que lá. Quando chegou a vez desse professor, ele falou, pelo brilho nos olhos. Claro, Né? Então, acho que é isso. A gente tem que fazer os olhos dos leitores brilharem. E aí aconteceu um milagre.
Eu sei que você já está ali, a nossa amiga apresentadora, exatamente porque já está na hora para terminar. Eu só vou dar uma resposta que eu preciso só de meia hora para raciocinar. Mas é coisinha rápida. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que um exercício muito interessante é escrever, colocar a criançada para escrever, sabe? Porque a gente fala muito de ler. Mas eu já vi muita prática em que eu sei que tem alunos que têm dificuldade de escrever, etc. e tal, mas é escrevendo que ela vai, mesmo ali, né, tateando ali as palavras e as frases, porque elas têm muita coisa para contar. Tem muita coisa para contar. Então, quando começa a escrever, é uma beleza. Outra coisa, Machado de Assis é um cara muito legal. Isso aí é bom dizer para eles. É um cara muito moderno. Não brigar também com os recursos que a criançada hoje tem, sabe? A briga contra o celular, a briga contra esses recursos é uma briga perdida. Então, eles precisam saber que a Bíblia, um dos livros mais antigos, já era Twitter antes do Twitter. Qualquer versículo da Bíblia dá no Twitter. Qualquer versículo da Bíblia. A Bíblia fazia aqueles versículos, aquela coisinha pequena, para poder comunicar mais rápido. É o que eles fazem no celular deles. Machado de Assis, como é que se escreve um romance com 328 capítulos? Tem que mostrar que o Machado de Assis era muito moderno. Ele só não escreveu no Twitter porque não tinha. Mas tem capítulo dele que ele vai tomar um café e diz, eu vou aqui e já volto. Tem coisa mais moderna, então é preciso que a gente vá mostrando que o cara está do lado da gente, não está contra a gente. Não é? E outra coisa é quando você colocar sempre, burlando um pouquinho o currículo escolar. Sempre que você colocar um Machado de Assis, traga junto uma Carolina Maria de Jesus. Sempre que colocar uma Clarice Lispector, traga junto um Ferrez. Traga junto o Emicida, Mano Brown. Dá para você fazer algo lúdico que não seja aquilo solene. De solenidade, a literatura já está muito cheia. É isso. Na verdade, a Kiara pediu para fazer uma participação especial na nossa resposta, porque ela tem um caos para contar. Então, não sei em que ordem que a gente faz. Eu quero o caos. É rapidinho. Aí mas eu quero que o Marcelino fale 2 minutos do Lula livro, que não tem como não falarmos. Pronto. Então, conta o caos, ele vai para o Lula. Deixa a fala do Lula para que ela fique. Tá. Que a gente vá com ela, que fica mais bom, mais segurar a forte. audiência. Eu aprendi isso com a Hebe Camargo. Isso. Na verdade, eu estou ouvindo vocês aqui, eu trabalho com formação de leitores e eu tenho uma fé muito grande na primeira infância. Muito grande. Eu acho que as crianças são leitores. A gente é que vai atrapalhando, porque elas estão lendo o mundo com uma voracidade louca. Eu tenho 2 filhas, uma leitora e uma que não lê de jeito nenhum. E eu falei, não, eu vou ter que reverter isso de alguma maneira. Eu já tentei tudo quanto era jeito, até um dia que uma mediadora de leitura me deu um livro, falou, isso aqui uma criança indicou para outra. Chama Contos de Ninar Meninas Rebeldes. Eu falei, eu não vou nem falar nada, joguei em cima da cama dela, fui dormir e deixei 1 semana. 1 semana depois ela vira e fala assim, mãe, eu tomei o remédio de gotinha? Eu gritei lá da minha cama, tomou? Ela falou, porque não quero ficar como Frida Kahlo ficou. O livro é só sobre biografias femininas. E aí ela passou a dizer, eu não leio, somente biografias. Que maravilha. É no silêncio, às vezes, que o negócio mora, né? E quando eu digo que toda criança é um leitor, se você observar uma criança de 4 anos diante do desconhecido, ela te dá dados que ela está fazendo uma leitura de mundo muito original, muito, muito incrível. Esses dias eu fui no cemitério com uma sobrinha de 4 anos, morreu o avô. Ela olhou para aquele monte de túmulo. Quando eu cheguei, ela já me chamou e falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Falei, lascou-se. Ela sabe que eu respondo ao que ela pergunta. Ela me levou para ver o corpo, bateu no meu ombro e disse, Kiara, por que fizeram esse bonequinho do meu avô João? Eu olhei para ela entendeu que aquilo era um avatar. Que aquilo até tinha alguma correspondência com o vô João real, mas que o vô João era uma complexidade que aquilo ali não alcançava. Ela tinha 4 anos, aí ela começou a ver aquele monte de túmulo e falou, mas por que enterra? A mãe dela falou, isso eu não respondo. Eu falei, enterra porque senão fica que nem comida estragada, fica num cheiro ruim. Ela falou, entendi. Era só o que já bastou para ela. A vivacidade, o tesão, a vontade de ler o mundo, de entender como as coisas funcionam, ela é nata.
se a gente não atrapalha, se a gente coloca em terra fértil minimamente, Concordo. a gente tem um leitor. O duro é que a gente vive num país sufocante, um país que detona a primeira infância num grau de violência, que depois a gente cata um cavaco para fazer o cara acreditar que ele pode ler o mundo. E ser minimamente autoral no que ele faz. Então, eu queria dizer que se a gente tiver uma primeira infância respeitada, a gente tem gente que lê, gente. Uma coisa, hein? Muito bem. Eu acho que ela falou tudo. E outra coisa, o leitor já existe. Isso foi muito bom que você falou. O leitor e a leitora já existem. Ele vai se distanciando exatamente quando a gente começa a institucionalizar o leitor, né? A gente quer o número, né? A gente quer o número. Tantos alunos estão lendo, né? A gente quer o número. A gente não quer o leitor, né? O leitor que já é, né? Que já existe. Se você olhar duas crianças ali descendo aqui aquela plateia, uma com o celular na mão e uma com o livro debaixo do braço, qual delas você vai dizer que é a leitora ou leitor? A do livro? A do livro, mas se ela estiver lendo no celular. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Porque tem outras ferramentas de leitura também, né? É sobre o Lula Livro. É o seguinte, gente, esse livro ele foi organizado por mim, por Ademir Assunção, reúne 90 escritores, autores e autoras brasileiros e brasileiras. Um livro de temática, a partir dessa provocação Lula Livre e Lula Livro, a pessoa escrevesse o que quisesse acerca da liberdade, ou mesmo uma mensagem para o ex-presidente que está preso lá injustamente, etc, etc, etc. Então, foi dado esse mote, participaram 90 autores, entre eles a Noemi mandou um texto inédito para esse livro, participaram, entre outros, Roberto Estrela Dalva, Alice Ruiz, Chico César, Sérgio Vaz, Binho, escritores de todas as regiões do Brasil. Esse livro tem uma página na internet, ele não é um livro comercial, você não vai encontrar em livraria, é um livro político, é um livro manifesto. Ele tem uma página na internet, lulalivre, lulalivro.com. Você chega lá, se você é de alguma instituição, se você é de alguma comunidade, se você quer o PDF do livro, fechadinho, bonitinho, pronto para ir para a gráfica, você pede, a gente manda, aí você imprime na sua comunidade, você vende até R$15, não pode ser mais do que isso, porque senão a pessoa vai vender por 50, por 30, 40, até R$15. Até R$15 dá para você tirar o custo da gráfica e dá para você ter um lucro ali para ajudar aquela associação. É evidente que vai preencher um questionário para a gente saber que a associação é essa e liberar. A gente já tem recebido pedidos do Brasil todo, que é uma forma desse livro se espalhar, e se a gente imprime aqui para mandar, já tem custo de frete, não viabiliza o custo do livro, que é até R$15. Foi lançado agora segunda-feira no Teatro Imprensa, lotadíssimo, já foi lançado em Salvador, Paraty, e tem outros convites também para Teresina, etc, etc, etc. Rio de Janeiro. Então, os livros esgotaram, eu só estou com 2 aqui, aí eu vou fazer uma coisa, que já como eu tenho 2 e 2 pessoas perguntaram, então eu dou para as 2 pessoas que perguntaram. Eu quero agradecer mais uma vez a RNBC, todos os organizadores, a presença de vocês, que a gente possa seguir saindo do nosso quadrado, reinventando o mundo e de mãos dadas com muito afeto. Muito obrigado, parabéns por tudo. Obrigado a vocês. Só para quem quiser conhecer mais meus trabalhos, está na internet como ensaiográfico.com.br. Vocês me encontram como Edson Ike lá, caso queira me encomendar trabalho, tá bom? Então também, aproveitando fazer um anúnciozinho, quem quiser conhecer a Escrevedeira, que é o lugar que eu coordeno, é só entrar no site www.escrevedeira.com.br. Obrigada. Quem quiser também informações sobre mim, o meu telefone é o código 11. Liguem para mim, de preferência depois da meia-noite, nudes também. Beijos, boa noite.